vai ser sobre preço de transferência, a sistemática de cálculo prevista na Instrução Normativa 243 e a sua legalidade diante da legislação de regência. É um tema talvez que não seja o favorito dos advogados, porque envolve cálculo no nome, e cálculo por si só talvez seja o inimigo dos advogados, mas é um tema muito interessante, que envolve discussões tributárias, econômicas e jurídicas também. E nós temos aqui como palestrante o professor Heleno Taveira Torres, professor da USP, vai nos brilhantemente apresentar o tema e discutir. Temos também como debatedor o Dr. Gustavo Brigagão, diretor da BDF, muito advogado. Acho que a gente pode dar início falando um pouco sobre o tema. Todo mundo trouxe HP aqui para a gente fazer os cálculos? Muito bem. Boa tarde a todos. Fico muito satisfeito de compor esta mesa de trabalho ao lado da doutora Vivian e do meu querido amigo Gustavo Brigagão, e também na presença de uma plateia tão ilustre e amigos e companheiros ali já há muito tempo de labutas nessas searas do direito tributário e do direito tributário internacional. Também com a doutora Thaisa, que já tanto discutimos sobre tributação internacional, conversas afora. E agradecer ao doutor Leonardo Mussi, parabenizá-lo, não só ao amigo, mas toda a equipe que organizou este evento, que já vem de há algum tempo mostrando o sucesso desse encontro e que é da maior importância. Eu, em um evento ontem em Fortaleza, destacava a importância da integração e da maior aproximação e diálogo entre físico e contribuinte, entre aqueles que atuam em nível de órgãos de julgamento e também dos que participam das atividades, especialmente com uma forma de integrar o contribuinte e os seus problemas, suas preocupações. Isso é parte de um Estado democrático de direito, e acho que eventos como esse dão mostras que realmente isso não pode se dar apenas em salas de debate, de eventos, mas também na própria elaboração de instrumentos de regulação. Deve sair em breve um livro de um orientando de mestrado, Antônio Amêndola, exatamente sobre isso, a participação do contribuinte nos atos de regulação. Porque nós temos uma participação democrática na elaboração das leis, mas em seguida esta não se reflete ou não se vê repetida na elaboração dos atos de regulamentação dessas leis, como instruções normativas, como outros. E isso, muitas vezes, gera problemas, conflitividades que poderiam ter sido resolvidas já desse encontro, já dessa participação efetiva. Como fazer? Cada país tem o seu modelo. Não seria o caso aqui de antecipar algo sobre isso, mas um tema em específico adota em grande parte essas práticas de encontros entre físico e contribuinte para chegar a soluções relativas ao seu conteúdo, e este é o planejamento, exatamente o preço de transferência, quer nos acordos de preços, quer na identificação de critérios sobre os métodos. Nos Estados Unidos isso é muito comum, na Europa diversos países adotam isso, e nós entendemos que isso é parte de da metodologia ou de uma visão de administração pública coerente exatamente com essa noção de Estado Democrático de Direito, onde o contribuinte é integrado no processo para que se possa compreender exatamente quais as dimensões dos seus problemas. A título de introdução, nós podemos dizer que o controle de preço de transferência, ele tem sido visto, especialmente por muitas empresas ainda, como dizia a Vivian há pouco,
né, com essa preocupação sobre o cálculo, né? Ah, isso é um cálculo. Mas o controle de preço de transferência deve ser algo visto pela própria empresa como um instrumento de defesa dos seus interesses. Mais do que propriamente uma elaboração de um demonstrativo sobre custos ou receitas, isso é um instrumento de comprovação que aquelas receitas ou aqueles custos foram suportados dentro de critérios, que eles não foram aleatórios. Claro que quando você está diante de empresas que não têm partes relacionadas, que não atuam com partes relacionadas de nenhum modo no exterior, isso não interessa dizer sobre o controle de preços de transferência na importação, na exportação ou mesmo nos pagamentos de juros. Mas quando interpõe-se uma dessas pessoas ou a outra ponta encontra-se um país com tributação reduzida, obviamente, não só porque a lei o diz, mas há suspeitas de que esses preços possam ter sido manipulados, possam não estar exatamente naquele mesmo nível do preço de mercado, um preço arm's length compatível com as negociações do preço de mercado. É exatamente nesse ponto onde o controle do preço de transferência não se apresenta como uma técnica de arrecadação, mas uma técnica de controle para garantir ao contribuinte exatamente uma proteção, uma segurança jurídica quanto à apresentação da base de cálculo que ele apura naquelas operações, a partir daquelas operações, contra a qual o fisco não pode se opor. É por isso que os métodos de controle de preço de transferência, na maioria dos casos, são opções dos contribuintes. Eles optam por qual é o melhor método aplicável. E algo que nós não temos na legislação brasileira, mas já discutiremos isso em seguida, que recentemente foi debatido para a construção de um novo modelo de controle de preço de transferência, que é a adoção de um segundo método. O contribuinte, em 30 dias, caso a administração não concorde com o método apresentado, em 30 dias ele possa oferecer novos cálculos por um outro método, também de opção do contribuinte, também opção livre do contribuinte. Né? Apenas para antecipar por que estou dizendo isso, mas em agosto, agora, fim de agosto, de setembro, foi finalizado o trabalho, a partir de um grupo de trabalho que envolvia Câmara Americana, Fiesp, Anfávia e CNI, justamente para encontrar essas soluções conjuntas com a Receita Federal e, enfim, por volta de meados de setembro foram então apresentados esses critérios do que foi aceito, do que não foi aceito a partir dessas discussões para a edição de uma nova lei, já deveria ter saído inclusive, uma nova medida provisória sobre o controle de preço de transferência. E a mim parecia que o elemento fundamental era exatamente a assunção de um método alternativo que o contribuinte pudesse utilizar ou apresentar à administração pública, talvez mais coerente ou segundo os interesses da administração. Mas essa importância do segundo método na fiscalização, ela não destoa daquele fundamento que eles antecipavam, ou seja, o fundamento da preocupação em garantir que o procedimento de preço de transferência seja ele um procedimento comprobatório. E porque é comprobatório, daí saltam à vista uma série de problemas. O fiscal que recebe essas documentações pode usar estas provas para autuações diversas, como controle relativo a lucros no exterior. Nós vimos isso recentemente no caso Marco Polo, que foi recusada exatamente essa possibilidade, porque, e eu conheço muito bem esse assunto, porque oficiei como parecerista e nesse caso específico, mas onde a fiscalização tinha início para alcançar lucro no exterior, tinha início a partir das declarações oferecidas pelo contribuinte a título de controle de preço de transferência. Não é essa a sua finalidade. A finalidade não era ali oferecer um lançamento por homologação relativo aos lucros no exterior, a partir do qual teria completa razão o fisco, mas sim oferecer a tributação
a forma de apuração do custo suportado naquelas operações de importação ou dos lucros auferidos internamente. Então, nesse ponto, nós temos que lembrar que a legislação de preço de transferência no Brasil é uma legislação muito recente e pouco elaborada. Ela basicamente se bastou aí com as edições de duas leis menores, mas a 9430, que dá um corpus né, mais coordenado a essa legislação. Depois vem a IN 243 de 2002 e ficamos por aí, ou seja, todas as demais instituições normativas foram para compor esta instituição normativa de alguma forma, com uma série de déficits de legalidade, que alguns falaremos a seguir, mas de baixíssima capacidade de solução de todos os problemas decorrentes do controle de preço de transferência. Como que transferindo para o CARF o poder ou a autoridade de encontrar soluções na casuística e nos problemas que daí decorriam. Muito bem, então a finalidade do controle de preço de transferência não tem, por nenhuma forma, a pretensão de ser um instrumento distinto daquilo que concerne a apuração da base de cálculo do tributo, ou que sirva a apuração da base de cálculo, que ela em si mesma não é uma apuração de base de cálculo, é um instrumento adicional para exatamente verificar se existe ou não divergências de preços entre aqueles preços praticados no mercado e aqueles preços praticados entre as partes relacionadas ou vinculadas, como prefere nossa legislação, durante um certo período. Essa preocupação ela é muito importante, porque aí nós poderíamos dizer dois caminhos. Então, muito bem, vamos identificar o preço de mercado, e já que esse é um preço de mercado, aquele preço médio, né, que existe entre as partes num mercado específico, eu posso, então, tenho que chegar aqui com esse parâmetro ao ideal, a este preço de mercado. Este é o meu ideal. É o preço arm's length, é aquele preço que eu efetivamente devo aplicar as relações entre um e outro. Mas esta é uma tentativa de aproximação do preço parâmetro com o preço de mercado. Talvez, quiçá, impossível de se alcançar. Por isso que eu saúdo com muita satisfação a metodologia brasileira. Uma metodologia brasileira que boa ou má em alguns pontos, mas ela confere certeza jurídica, confere a primazia ao princípio da certeza do direito, em detrimento de uma insegurança, de uma incerteza sobre o que é preço de mercado, especialmente quando nós observamos variações de câmbio, muitas vezes fomentada por ataques especulativos, como temos visto agora, a China integrar 1 trilhão em um fundo americano para fazer ataque especulativo no Brasil. Ora, qual é o preço, o câmbio de mercado dessas mercadorias que transitaram importação e exportação nesse período? Certamente é um preço que não é exatamente o preço de mercado, é um preço falseado por relações macroeconômicas muito distantes da realidade, mas o que eu quero efetivamente é ter este preço numa tentativa de aproximação máxima do preço de mercado. Agora, como fazer essa aproximação máxima? Adotar, como alguns sugerem, o arm's length principle, para que aqui no Brasil seja uma decorrência, uma equivalência de tudo que fazem aqueles países membros da OCDE, eu com isso sempre me opus. Porque acho que a certeza, a segurança advinda da adoção de uma metodologia certa de identificação de margens, propriamente não são margens tão fixas, porque afinal de contas há sempre capacidade ou a possibilidade de demonstrar margens diversas, mais ainda nessa nova regulamentação que virá, quando os próprios setores poderão comprovar e sugerir margens diferentes. Óbvio que o que nós criticamos são os excessos, os exageros, como o PRL 60, uma base aumentada a 60, quando a gente sabe que na realidade daquele mercado isso não se pratica. Obviamente o que nós temos que fazer é combater esse tipo de orientação, mas seguir firme
que, na ideia de que uma apuração de preços por bases objetivas é algo perfeitamente coerente e possível. E tanto a metodologia brasileira, que foi até, podemos dizer, de algum modo pioneira nesse aspecto de superar o arm's length, tem sido utilizada por outros países. Na prática também, desculpem aqui essa digressão, não é que supera o arm's length principle, ele é uma sistemática que evidencia esse arm's length dentro de bases objetivas, dentro de critérios previamente definidos. O problema é estabelecer como isso será feito. Nossa legislação trouxe esses critérios, eu acho que eles foram critérios que realmente foram amadurecendo aí ao longo da prática, e realmente o que nós entendemos como os mais preocupantes são esses pertinentes ao PRL e que estão sob possíveis mudanças e serão modificados, creio, para melhor, especialmente com essa permissão de que os setores específicos possam sugerir margens de lucro diferentes entre si. E essa permissão, consequentemente, eliminará esses piores, esses defeitos que a legislação possui. No mais, eu vejo exatamente essa preocupação da identificação do preço parâmetro como um critério muito salutar, porque, afinal de contas, estamos falando de apuração de prova, de elemento de prova que assegure o contribuinte nas relações com o fisco de uma certeza quanto ao valor das receitas ou dos custos e despesas suportados nas operações. Então, se nós temos, de um lado, pressupostos subjetivos, as pessoas que estão envolvidas, ou aquelas operações com países de tributação favorecida, e de outra, apuração da transferência de preços pela divergência relevante entre essas operações de mercado e aquelas operações que são colhidas pelo preço parâmetro, nós, obviamente, teríamos ainda que nos preocupar se esses métodos todos que estão aplicáveis às importações, às exportações, são realmente os melhores e eles bastam em si. Veja o caso da commodity, né? Commodities como petróleo, como café, cujo preço se altera dia a dia. Não tem sentido você estabelecer para um produto como esse a aplicação desses métodos tradicionais, mesmo o PIC, mesmo PVEX, eles não têm consistência quando são aplicados a commodities. Ora, o que fazer? Ficar dando murro em ponta de faca, tentar insistir com algo que a gente sabe que não vai caminhar, não vai chegar tanto? Pois bem, vamos criar um método de controle aplicável unicamente a commodities. E isso é o que está sendo feito. Né? Essa medida provisória, quando vier, trará um método somente aplicável a commodities. Qual é o valor a ser controlado? O valor da data da operação, o valor exatamente aquele que acontece a compra e a venda em bolsa de valor. E aquilo engessa ou define de forma objetiva qual é o preço que será colhido. Ora, se no dia seguinte houve um sobressalto nesse preço ou um decréscimo muito relevante, isso não vai ser de maneira alguma tomado em conta para fins do cálculo do controle de preço de transferência como média, ou preço de mercado médio, ou coisa do gênero. Não, nós já teremos ali, objetivamente, qual é o preço praticado por aquelas partes. Vejam casos como lítio, casos como petróleo mesmo, um tipo de petróleo e outros, não é? Soja, uma variação muito forte em bolsas, mercadorias e futuros. De fato, isso nos coloca sempre esse desafio, que a partir de agora esperamos também que sejam eles resolvidos. Mas outras questões também muito importantes, onde nessa metodologia vão aparecer de forma mais ou menos relevante. Agora, uma central é a discussão sobre isonomia, não é? Ou seja, como garantir que aquele tratamento dado às partes em um processo de controle de preço de transferência será o mesmo daquele que se aplica ao contribuinte ordinário, né?
E eu sempre entendi que o controle de preço e transferência, o arm's length, ele não tem nenhum compromisso direto com a igualdade propriamente, mas com a apuração da capacidade contributiva da pessoa jurídica. E essa ideia de que a isonomia só seria alcançada por um princípio arm's length, de preço efetivo existente no mercado, que nós teríamos que alcançar como se buscássemos o símbolo definitivo da justiça, isso de fato não se revela muito adequado. O nosso sistema jurídico brasileiro é um sistema positivo, é um sistema garantista do contribuinte, tem uma série de garantias que o protege, mas protege a partir de uma base de legalidade. E esta base de legalidade é o que deve se nortear tanto as ações do fisco quanto os direitos dos contribuintes. Portanto, nós podemos falar aqui de uma tentativa de garantia da neutralidade fiscal nas relações de concorrência. Nós podemos falar de um dever que o fisco tem de estabelecer essa garantia de neutralidade nas concorrências, porque uma empresa que, por simples relações favoráveis com as suas empresas vinculadas, tenha uma margem de lucro mais interessante do que aquelas que não têm, porque permanecem na simples relação de mercado, obviamente isso gera distorções de mercado, e no mercado muito competitivo finda por criar distorções nas relações entre essas empresas. Por isso, nós achamos que, de fato, quanto mais objetivo forem os critérios de controle de preço e transferência, mais chegaremos próximo desse ideal. Há uma série de fundamentos que nós poderíamos dizer aqui, mas entendemos que isso é uma questão que pode ser explorada, talvez, na hora dos debates, porque os debates sobre esse tema certamente serão enriquecedores para todos nós. Outro aspecto importante, e aí vamos entrando no conteúdo de cada método, né? Por exemplo, no caso PI, para fins dos outros critérios, nós precisaremos aqui talvez até discorrer longamente sobre os diversos critérios, mas partir para uma discussão específica que é muito comum, né? Se nós adotamos ou não, ou adotaríamos ou não os comentários da OCDE. E se esses comentários da OCDE seriam vinculantes também no Brasil, e todo o que ali sugere no comentário da OCDE poderia também ser empregado no direito brasileiro. Depois de muito estudar essa matéria, eu chego à conclusão de que esses comentários podem ser muito úteis como sugestões, podem ser muito interessantes como pressupostos para alguns tratados internacionais que tenham mantido exatamente o mesmo tratamento com países que sejam partes da OCDE, e aí, obviamente, eles têm ali uma conexão que justifica que no outro país os critérios serão empregados, porque não esqueçamos de um aspecto fundamental, não é? O artigo 9º, ele não se apresenta como uma autorização para país A ou para país B utilizar o controle de preço de transferência. O que o artigo 9º faz, simplesmente, estabelecendo que as partes possam dispor de controle de preço de transferência e que isto não implica, por si só, efeito de dupla tributação, e que, no caso de eventual dupla tributação existente, as partes deverão se esforçar para encontrar uma solução a esse resultado a posteriori, né, de dupla tributação que antes não existia e que só surge porque houve um controle de preço de transferência. Muito bem. Se nós estamos em um tratado com um país membro da OCDE, temos a expectativa firme de que ele poderá se comprometer a aplicar ou orientar suas condutas em conformidade com os comentários ao modelo. Mas isto não é, primeiro, dado como absoluto, porque o modelo de convênio é sugestivo e os comentários igualmente, eles não são vinculantes para os membros da OCDE, e ao mesmo tempo, no que concerne à prática do contribuinte
em relação a países terceiros, que não são membros da OCDE, obviamente, nesse caso, tanto menos persiste essa vinculação. Por isso, a hermenêutica que nós devemos fazer nos comentários da OCDE e a utilização deles para a eventual solução de conflitos vai um pouco mais além. Vai um pouco mais além porque devemos sim, na verdade, entender o contexto do tratado internacional, a busca pela eliminação da dupla tributação, e se os dois países estão realmente comprometidos com a solução do conflito daí advindo, e que justifique dupla tributação a partir do resultado. Vamos imaginar um país onde uma base de cálculo foi tributada a 50, não houve controle de preço de transferência, e esta base de cálculo tenha sido tributada no país B a 60. Obviamente, quando há um controle de preço de transferência no país A e esta base sai de 30, passa para 50, nós temos uma divergência de 20, é saber se esse país está disposto a abrir mão desses 20 que apareceram aqui adicionados, e só apareceram porque não houve controle de preço de transferência neste país, no outro país signatário, onde houve controle de preço de transferência. Ora, se ele não estiver, se ele não permitir a devolução desse valor, e nada o obriga a devolver, a tributação sobre esses 20 se equivalerá ao quê? A uma dupla tributação do regime. Ou seja, nós teremos os 20 sendo tributados tanto no país de fonte, por exemplo, daquela pessoa jurídica, quanto no país de residência da outra pessoa jurídica. E isso é um problema recorrente. Todo instante, qual uma empresa brasileira tem o seu lucro ajustado em função dos ajustes sobre receitas ou custos, isso traz uma implicação imediata de verificação na outra ponta com relação a esse tratamento. Por isso, não vamos nos impressionar sobre a aplicação do método, ou pelo menos dos métodos da OCDE com relação à aplicação brasileira, por esse motivo, e também pelo fato de nós não integrarmos aquela entidade e sermos parte. Ou seja, que isso tem alguma vinculação em relação ao Brasil. Dizendo, porém, não nos tira de um dever de necessariamente levar em conta o modelo OCDE como parte do contexto. Não nos esqueçamos que agora estamos sob a égide da Convenção de Viena, em matéria de tratados internacionais, a qual se aplica perfeitamente aos acordos para evitar dupla tributação, e o artigo 32 determina que o contexto é parte, sim, da interpretação dos acordos internacionais. Então, a hermenêutica dos tratados para evitar dupla tributação, doravante, deve levar em conta sempre, necessariamente, o contexto, e do contexto, penso eu, faz parte do modelo, porque, afinal de contas, esse modelo, ainda que adicionado no modelo da ONU, foram objeto de discussão pelas partes, ele integra, sim, o contexto desse acordo firmado. Com relação à jurisprudência, nós temos no Conselho de Contribuintes uma série de discussões também que são muito importantes. Acho que teríamos também outros temas a tratar, como esses que são mais, são talvez novidades em relação à vinculação dessas novas regras que estão por vir, e que algumas, inclusive, já incorporaram decisões do Conselho de Contribuintes, como a questão do preço praticado sem frete, seguro e impostos não recuperáveis, quer dizer, a aceitação da inclusão de frete seguro no cálculo, que é algo que será muito bem recebido, tenho certeza, porque isso, ainda que esteja vitorioso no caso, não quer dizer que os autores da Receita Federal não sigam autuando os contribuintes por esse motivo. Uma preocupação importante que era a garantia de que as margens seriam margens flexíveis, e que, de fato, o ministro da Fazenda poderia, então, admitir margens de lucro diferentes, e que isso também
foi muito bem recebido por parte de todos. O método de preço de revenda menos lucro, um ajuste de alguns dos seus parâmetros também. Não acho que teríamos talvez maiores dúvidas com relação a esses pontos. E com relação ao momento da opção, que o contribuinte, então, tem direito a fazer essa opção de método, mas que ele poderia, a posteriori, não é, apresentar um novo método, caso o primeiro seja refutado pela Receita Federal em um prazo de 30 dias. Há uma emenda de um acordo do então Conselho de Contribuintes ainda, onde foi relator o Dr. Marcos Vinícius Neder, que eu acho que eu peguei agora, passando as folhas aqui, tirei o acordo da ordem aqui dos... está aqui. Onde uma série de questões são muito interessantes, que valem aqui, e se repete em vários outros momentos. O recurso 139.471, Monsanto do Brasil Limitado, caso bem conhecido, onde também foi discutido se o preço de transferência e a questão do método de cálculo mais favorável, né? Onde diz que não há prioridade de aplicação dos 3 métodos de preço de transferência que servem de parâmetro para o estabelecimento de custo de importação. Recai sobre o contribuinte o ônus de evidenciar por um ou mais de um desses métodos a sua regularidade fiscal. Já o fisco pode apurar o valor base do arbitramento do custo, parâmetro, por apenas um dos métodos existentes. E, nessa hipótese, não há falar na adoção do método mais favorável ao contribuinte. De fato, essa discussão do método mais favorável ao contribuinte, eu entendo que ela permanece sim. O fisco não deve fazer a opção pelo método menos favorável. Essa é a lógica que orienta a construção da metodologia de aplicação do controle de preço de transferência e, de fato, essa visão de que o contribuinte ele tem a liberdade de escolher os métodos, escolhe o método que quiser, mas depois o fisco tem a liberalidade de eleger um método de controle e sem que haja um compromisso com o método mais adequado ao contribuinte. Eu acho que isso faz parte de uma administração legalista, excessivamente legalista, e não comprometido com a boa-fé do contribuinte, não comprometido com a necessária identificação da confiança legítima, porque nós estamos falando aqui de um contribuinte que declarou. Nós temos que separar no controle de preço de transferência muito bem as situações entre o contribuinte que apresenta, que apura por um dos métodos de controle de preço de transferência o cálculo específico e apresenta, e eventualmente a administração ainda assim não considere. Daquele que não apresenta declaração alguma. Estamos diante de contribuintes em situações completamente diversas. No contribuinte que apresenta, ele obviamente deve estar amparado pelo reconhecimento da boa-fé, da confiança legítima, a assunção aqui de uma conduta da administração coerente com esse agir do contribuinte, não pode ser outra senão também a identificação do método mais coerente com este contribuinte. Sem dúvida nenhuma, esta é uma conduta que deve ser ressaltada. É diferente aquela situação do contribuinte que não utiliza método algum, simplesmente se deixa a própria sorte no ato de fiscalização. Ainda assim, a administração tem que escolher um método também coerente com ele. Mas, obviamente, não com o grau de vinculação daquele contribuinte que se antecipa com a sua apuração e a demonstração de um método próprio. A questão também de aplicação retroativa de preços praticados por pessoas não vinculadas para fins de comparação, essa questão também é importante. A retroatividade tem sido muito comum nos julgamentos, isso se repete um pouco,
a adoção retroativa de alguns critérios. É difícil até fazer uma sistematização dessas retroatividades. Ora, é a retroatividade para aplicar-se a fatos, ora, situações onde não houve controle de preço de transferência, mas sempre a alegação de que aqui teria um arbitramento dessas bases anteriores, e isso, então, por uma presunção relativa, seria possível, desde que não se comprovasse excesso de custo para a comparação com o preço praticado por pessoa independente ou apurado por meio de utilização de margens fixas de lucro. Eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que o método deve se dirigir ao exercício de apuração. Ele deve se aplicar no limite do exercício de apuração. Retroatividade da metodologia de crédito, do preço de transferência para exercícios anteriores, diversos daquele que está sendo objeto da apuração, só em casos extremos, onde, inclusive, o próprio contribuinte concorde que houve divergência. Porque quando se trata, especialmente, por exemplo, com commodities, vamos imaginar açúcar ou outros produtos mais simples, para não ter ideia de muita complexidade, mas ainda assim, os valores se alteram muito ao longo de exercícios. E adotar esse tipo de aplicação standard é muito difícil. Então, a adoção de métodos de fatos indiciários e outros critérios, isso deve ser a última opção. Na prática, nós precisamos manter aqui uma coerência de legalidade. E coerência de legalidade impõe também a aplicação do artigo 146. Ou seja, se houver, por parte da decisão do CARF, uma orientação para instituir uma nova forma ou que defina uma nova forma de critério de apuração no caso concreto, dada a especialidade da situação, e isso tem que se aplicar a todos os fatos jurídicos tributários posteriores. É uma aplicação do artigo 146, que vai ao encontro também daquilo que está no artigo 100 com relação a práticas reiteradas da administração, e que, por garantia de segurança jurídica e especialmente da confiança do contribuinte, nós temos que proteger sempre esta coerência dentro do sistema. É dizer, se houver alteração do modo, dos critérios de fiscalização ou dos critérios de aplicação em relação à apuração do preço de transferência, estes critérios não poderão ser aplicados para o passado, mas sempre para o futuro, e não aproveitar aquela ocasião para exercer aqui uma retroatividade de métodos e critérios. Bom, eram estas minhas palavras. A temática realmente é muito ampla, mas eu fico à disposição para as perguntas que os senhores têm, especialmente para o diálogo elevado aqui com o professor Gustavo Brigagão. Obrigado, Lívia.